a Universidade São Judas e o Laboratório de Arte Sequencial apresentam A Garagem da Mãe Joana. Papo sobre cultura pop, design e o que mais aparecer. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Mariana Bauer. Eu sou o Arthur Alves. E hoje nós temos um intruso e um convidado. Sim, um querido intruso e um querido convidado aqui com a gente. Olha só, me sinto ofendido vocês me chamarem de intruso. Eu estou tomando aqui parte desse podcast como terceiro membro aí. Não, daqui a pouquinho vai ser, daqui a pouquinho. É. Nossa, tá tomando. Então, pessoal, aqui quem tá falando é o João Vitor, aqui da São Judas, né? Pode chamar de JV. Também mestre de RPG, né? Caverna do RPG aí e tudo mais. E tô aqui mais uma vez pra estar colaborando com meus caros amigos aqui que não gostam muito de mim, mas eu amo eles. Não, é só um preconceitozinho. Não, só de assim. leve, só de leve. Olha só isso. Temos muito carinho por você. E além do João, a gente tá aqui com uma pessoa muito especial. Nosso também, primeiro convidado. Nosso primeiro convidado aqui também, que é o querido Thiago Hara. Além de professor da São Judas, também já foi editor de quadrinhos e revistas. Oh. Então a gente queria fazer algumas perguntinhas. Primeiro começar, como é que você tá? Como que você chegou aqui? Obrigado, gente, pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Tô bem, né? Tô com sono. Fiquei trabalhando dá pra ver um pouquinho. até tarde e acabei até perdendo o horário, mas De boa. Tô bem, Chegou bem. Tá vivo, chegou, tá Sim, ótimo. isso que importa. E além disso, a gente queria puxar uma pergunta que qual foi o último quadrinho que você leu, né? Que acho que vai ser uma pauta recorrente nesse episódio. Bastante. assim, atualmente eu tô lendo muita coisa autoral, né? E legal. o último que eu li se chama Berlim, que é da editora Veneta. Ele Caramba. conta a ascensão do nazismo na Alemanha na década de 30, né? E vai mostrando como que foi, não só o nazismo, né? Mas os fatores que levaram a toda aquela situação que a gente teve que levou a Primeira e Segunda Guerra, né? Sim. Então é bem legal esse material. E aí seria tipo artista Foi independente interessante. mesmo? Oi? Seria um artista independente mesmo? É do... eu esqueci o nome dele. O sobrenome é Lutes. Jason Lutes. Coloquei a Interessante. recomendação E- depois. É, recomendação aí. Dá pra recomendar depois. Sim, não, assim, é um catatal assim, ó. Nossa, 500 páginas. Mas você leu físico ou... Físico. Ah, você Físico. comprou Da hora. mesmo? Não, legal. só tem físico. Ah, Ah, você não curte ler digital? Pô, Não, editor de eu quadrinho, lendo não digital gosto. aí. Não gosto, cara. Heresia. assim, Só pra edição mesmo. Eu leio só quando eu tenho que editar algum material. Tá, aí eu sim. leio em PDF, aí eu faço Aí tem que fazer tradução. Mas é muito edição, bom. tal. Que é o esquema Segurar. padrão, né? É. Não, a Sim. sensação de Lê em segurar PDF. uma coisa, cara, Não, é isso aqui diferente. Não, é completamente é diferente. incrível. Outra relação, né? Até a gente como designer, né? Porque eu sou designer gráfico por formação. Aí, ó, Sim, mais né? um. Mais um Mais aí. um aí na mesa. E, cara, você pegar, sentir, você vê o verniz, sentir, né? Às vezes você tem um soft touch aqui Sim. na capa, a dinâmica de você abrir, Virar. virar as Nossa, páginas, é muito sentir as gostoso. páginas. É uma interface, né, do leitor exato. com o material. E quanto mais bem feito for o material, mais gosto você tem de pegar ele na mão Tem e mais ler assim, intimidade, né? Você fica mais Exatamente. próximo da obra. Pra quem tá ouvindo, tá com um quadrinho aqui. em cima da mesa, assim. O É, que Divino. a Gina falou. Mas a gente tá vendo aqui e eu acho um bom exemplo, né? Porque você consegue ver muito melhor as artes. Eu já tentei ler algumas vezes digitalmente, mas acho que é uma experiência muito Não, é diferente. diferente. Não. Muito diferente. É bem interessante também a questão dos formatos, né? A gente tem muitos formatos diferentes que podem valorizar a arte de formas diferentes. Muito. Inclusive, já emendando aqui, eu queria saber também do professor, tem uma curiosidade. Que formato que você mais curte, assim, de pegar na mão e ler? Aquele formato francês, maior? É o formato americano? O que você acha que valoriza mais, assim, pra você, que é mais interessante? É porque, então, são coisas diferentes, né? Sim, A Europa, ela trata o quadrinho como arte. É. sim. Os Estados Unidos, os americanos, né? Mesmo nós, aqui no Brasil, a gente trata quadrinho como mercadoria. Um produto em Um si, produto, né? que é Pra diferente. vender. Isso. Então, assim, o quadrinho europeu, ele vai ser sempre maior, por quê? Porque você tem Valorização, né? o chamado bande dessinée, né? Que são as histórias em quadrinhos lá. A arte, ela é muito valorizada. Então, Sim. você vai ter, naturalmente, os formatos são maiores para dar mais destaque para os detalhes e tal.
né? Não é que os americanos não façam isso, eles fazem. Tem edições de luxo que eles fazem pra alguns artistas e coisas mais... Hoje em dia virou várzea, né? Um pouquinho, mas Não, tem virou, bastante. virou. Cara, essas edições de luxo, não, elas são feitas pra fã mesmo. Que, eu gosto daquilo, eu quero sim, a ter... coletânea, né? Ter tudo em um só, Não uma é capa pra bonitona. gente meros mortais que tem um Sim, salário desse exato. tamanho aqui. Mas até o próprio mouse, né? Eu acabei Por de exemplo. fechar... Mouse, é assim, mas você tá falando de edição pra colecionador? É os Omnibus, né? Agora tá bastante em alta no Brasil, gente. Eu Bastante. fechei um agora que eu fiz o design, né? Fiz o design, letras e a produção gráfica do Preacher, Sim. volume tá. 1. Meu, 1000 páginas, infernal pra fazer. Nossa. Pra quem não sabe o que é Omnibus, dá um breve insert aqui. Basicamente são coleções que são maiores, eles têm um formato um pouco maior do que o americano, Isso. e eles compilam fases inteiras de autores. Por exemplo, no caso do Preacher, é a fase completa do Preacher, né, do Garth Ennis, que é o autor original. Mas você pode encontrar também, por exemplo, a fase completa do Flash, né, o super-herói Flash, feito por um autor como o Jeff Jones, que é um autor famoso. Você vai ter uns compiladão grossão com mais de 1000 páginas. Com artes especiais, não é? Não tem Tem extras, sim, tem os muito extras. extra. Nossa, eu adoro. Muito extra. Esse específico do Preacher foi meio pesadelo, por quê? Porque eles compilaram acho que foi todo o arco inicial, que dava umas 900 páginas, e aí eles colocaram todos os editoriais. Nossa Nossa. senhora, Todos. que loucura. Então, assim, editoriais que você tem carta ao leitor, ele era especificamente carta ao leitor. Sim. Aliás, do leitor, cartas do Ele leitor. contando como produziu. Não, E os não, é os isso aí leitores tem. mesmo, Não, mandando os cartas, leitores cara, mandando leitores. carta. Nossa. E falando as maiores groselhas do mundo. A gente teve que traduzir, Nossa, eu que tive horror. que apagar o texto e recolocar o texto. De, tipo, trocentas páginas. É interessante isso porque é um material curioso de se ter, né? Inclusive, quando saiu o Omnibus do Conan, se eu não me engano, teve uma questão que tem uma polêmica, não sei se vocês sabem, que eles não traduziram alguns dos extras. Eu acho que todos os extras não foi traduzido, alguma coisa assim, né? O primeiro Omnibus do Conan o Bárbaro. Sim. E, professor, eu queria saber um pouco mais sobre o que você tem sobre informação disso, o que você acha, né, dessa questão Então, dos extras serem traduzidos ou não. isso é uma... Assim, eu não estava lá, mas eu conheço os personagens desse rolê, né? Não pode dizer os nomes. Eu não posso citar Sem nomes. citar justo, nomes, justo. sem queimar colegas de trabalho. E é isso. E pior que um deles é meu amigo. Né? Entendi. Então, Ah, não faz dá, parte, né? não Faz dá. parte. Falar mal dos outros. Sim, sim. Não, e esse cara eu não posso falar mal dele, porque Ah. assim, ele fez parte da minha infância, na verdade. Caramba. Né? Sim. Vocês Então, quiseram seus dois editores, assim? não foi coincidência. Foi Sério? coincidência do mundo, assim, do universo, né? Mas enfim, aí o que rola? Tem a questão de decisões editoriais. Sim. Então, às vezes, você tem o editor, né? Ele tem um material ali em mãos, e aí o que ele faz? Ele pega e fala, olha, isso aqui deixa pra lá ou não, isso aqui a gente tem que mexer. Né? Certo. Então, ele faz essa escolha. Então, às vezes, o editor toma decisões ruins. É que eu sei sim. que tem aquele caso da Abril, né? Que ela pegava os quadrinhos da Marvel e praticamente Isso é um caso bem curioso. refazia. A cronologia abriu, Abriu, praticamente. Ah, sim. E teve o do Homem-Aranha, né? Que ele tava com o uniforme preto. Eles praticamente redesenharam o Homem-Aranha, Então, né? isso é um caso curioso, porque se eu não me engano, pode me corrigir, o Thiago aqui. Mas teve uma questão assim, que eles fizeram as Guerras Secretas, apagaram personagens porque a Sim. época tava errada. Guerras Secretas, saga clássica da Marvel, pessoal, lá dos anos 80, primeira mega saga da Marvel. E aí, eles fizeram o Homem-Aranha ficar com o uniforme preto, e no final desfizeram isso. E sendo que ele era pra voltar pro mundo normal com o uniforme preto. Mas isso é uma coisa mais nacional, mais Nacional. local? Isso é assim? nacional. A cronologia abriu, e eu tô fazendo a mãozinha aqui abrindo, Então, sabe? o Brasil tem sua própria lore aqui, tipo, tem um Tem. universo próprio. Depois corrigiram. Tem, e deu problema isso pra mim. Eu lembro que você Já já rolou, comentou já um pouco rolou. quando eu tava fazendo as revistas, né? Isso, quando eu tava fazendo miniaturas Marvel especial, Sim. a Disney incrível, pessoal. comprou a Marvel, Nossa. e aí eles falaram, então é assim, ó. Aham. A gente mandava como foi publicado, aí eles falaram, não, a gente vai mexer nisso aqui. Uhum. Só que a gente tinha um problema, a gente publicou desse jeito, então tinha que fazer. Sim. Aí, bom, como a Igomos não existe mais hoje, então eu posso falar.
eu simplesmente ignorava. Aí é uma decisão do editor. Ah, então é de Eu vocês. ignorava, Ah. eles falavam, ó, vocês têm que mudar isso. Eu falei, não, beleza. Aí vamos mudar só Aí isso fazia o aqui. joinha. Não, fazia o joinha. E, não, continuava, deixava Seguir a lá. vida. Porque foi publicado assim aqui. Sim. Então entrava esse detalhe também. Então, assim, eu não podia mudar. Só que a Disney tava numas de querer alterar, sim, a cronologia. Ah, ela é Aham. chata com isso. Então eles falaram, não, reescrever a história. Ah, não. Aí ele falou, não. Então tinha esse negócio também. Então eu simplesmente ignorava. Mas eles não brigam depois, Não, reclamam? porque eles não tinham como É ver, que- né? acho Tava que não publicado. sabiam. Uma coisa interessante que o mercado editorial no Brasil, durante muito tempo, era uma terra de ninguém. Você via uma época lá nos anos 60, tipo, sei lá, Superman, Capitão América e Shazam na mesma revista, sabe? Era uma Sim, maluquice verdade. dessa. É porque tinha. É que assim, o que acontece? Isso até hoje. Você compra as licenças de publicação das histórias em específico, Ah. fechadas. tá. Entendeu? Tipo, já tá pronto, né? Tá pronto, você compra a licença de publicação. Então, aqui se fazia muito aquele negócio de mix, Sim. né? Então, heróis da TV, Nossa, aí sim. misturava. Nossa. Aí não sei o quê, né? Isso na década de 60, 70. Então, você pegava várias editoras lá, né? Que tinha lá fora. E aí você fazia os mix aqui, Sim. né? Então, beleza. Com a Panini aqui no Brasil, Nossa, aí isso Panini. começou a mudar. Sim. Por quê? Aliás, até na Abril mesmo já tinha mudado isso. Uhum. Você não fazia essa mistura, porque você não pode misturar Marvel e DC. Nossa. Não É- pode. Aí tem uma questão inclusive- contratual. Tristeza, né? Hoje, Infelizmente. é tão complicado isso que eu acho que na época da Abril, pode me corrigir se eu estiver errado, eu acho que tinha anúncio de revistas da DC na revista da Marvel, mas não Verdade. tinha quadrinhos Caramba. dentro. Tinha. Sim, não, mas isso era normal porque isso Hoje é em dia um não tem. veículo Que era uma da revista editora, não? da editora, exatamente. Não era Então, da tudo bem. empresa. Hoje em Ah, dia, não. isso é impensável. Não dá pra fazer É isso. Pelo amor impensável. de Deus, Não você dá. fazer propaganda do concorrente, mano, no meio da sua revista. Assim, é que na verdade não seria, né? Porque aqui no É verdade Brasil que é da editora. é da Panini. Então, Sim. beleza. Tudo também, É, né? ela Nossa. detém um Monopolizou, mercado. monopolizou. Pelo amor de Deus. Monopolizou. Até mangás, né? Os mais Nossa, famosos, mangá, a maioria eles mangá. pegam, Eu assim. odeio a qualidade do papel da Panini. Eu odeio com o fundo do meu coração. Rapaz. Quem que fica nessa parte, assim? Então, isso aí é assim. Não é a parte editorial, então. Não, na verdade, o que rola? Você tem ali o chefe de produção, né? Lá da Panini. Uhum. E aí, o que ele fala? Olha, é o seguinte, esse material vai ter esse papel, tantas páginas, esse tipo de capa, esse acabamento, legal. tal. É decidido na Panini. Então, Tá. os editores, eles não têm muito controle sobre isso. ok. Mas assim, isso afeta a Então- produção do editor? O material? Afeta. A qualidade afeta. da imagem. Até tudo. fechar Porque arquivo, assim, as cores. dependendo, vamos supor, você vai Dependendo. imprimir num LWC, que é tipo um, sabe aqueles papel da revista Veja? Ah, sei. Que Sim. ele é até... Sim, é bem transparente. Exatamente, ele Eu é muito odeio. fino, né? A gramatura dele é muito Bastante baixa. transparência. Né? Mas quanto mais baixa a gramatura, mais barato fica. Ah, É verdade. tá. Então, eles se só você, picam, né? se você vai chegar e meter lá, vou imprimir em couché 90 brilhante ou fosco, Uhum. legal. Beleza. Só que vai ser caro, vai sair mais Tá. caro. O miolo vai sair mais caro. E aí, tipo, Sim, essas então- E o edições preço? mais... Preço Essas final edições mais bem aumenta. trabalhadas acabam sendo Isso. pra essas de luxo, né? Que, tipo, Isso. é certeza que, vai são vender. 3 vezes Isso. mais caras. Sim. Nossa, Que é essa ideia que a gente tem hoje da gourmetização dos quadrinhos do Brasil. Mas o pessoal compra, né? Então a gente tá tendo cada vez mais edições luxuosas, como os Absolutes, né? Da DC, e os Omnibus, tanto da DC quanto da Marvel, né? Isso. Que tá crescendo bastante, assim. Embora o pessoal fale, não, mas não é acessível, o pessoal tá comprando. É. E cada vez mais vai tendo mais e mais. Porque, na verdade, antes a gente tinha aqueles mix, isso é até, sei lá, Eu cheguei a pegar bastante a época dos mix. 10 anos atrás, né? Você tinha, você comprava várias... Porque lá nos Estados Unidos você tem títulos, que os títulos são Sim. quinzenais Ah, né? e você tem uma Alguns. porrada. Nossa, e vem né? muito quando É chega aqui. muita coisa. Por exemplo... Achei E massa, aí né? a gente compra o direito de publicação Sim. e a gente juntava aqui. Uhum. Fazia um mix mesmo. Eu Então era acho que 100 e poucas Um páginas. exemplo Nossa. clássico Só que lá são era 25. juntar alguns personagens menos conhecidos em épocas em revistas, tipo, juntos, por Ah, exemplo. sim. Acho que um tema tá. clássico que tem aqui que eu lembro, na época que eu pegava ainda em banca, mensal, era aquela revista Homem de Ferro e Thor, na época que os dois não eram tão populares assim.
E aí, tipo, colocou as duas revistas juntas. E tinha Capitão América e os Vingadores Secretos. E misturava Isso. várias histórias dentro, A assim. gente tinha Marvel Max, por exemplo. Também. Era assim, você tinha um Marvel Max cheguei a pegar. monte de história, de arcos diferentes, tudo junto. Sim. Só que o que acontecia? Isso era mensal. Legal? Então você tinha... Mensal lá fora. Não, aqui. Aqui também. Aqui também? Também. Lá é quinzenal. É quinzenal, tá. sempre. Então, e lá, assim, é quinzenal, 25 páginas. 22 páginas, na verdade. 22, aí você tem mais os anúncios lá e vem lá. Hoje em dia eu acho que até mudou um pouco, né? Eu lembro de iniciativas da Marvel que eram quinzenais, que era o normal, assim, pra Uhum. eles. E algumas foram pra mensal, porque hoje em dia eles também não estão tão bem, assim, por exemplo. Eles não vendem muito hoje em dia. O último caso de quadrinho quinzenal que eu lembro, recente, mas atual mesmo, é o do Homem-Aranha, que ainda tava quinzenal na época do Nick Spencer. E agora, eu acho que a maioria dos quadrinhos são mensais mesmo. Mas assim, né? Acho que são, tipo, personagens muito estourados, né? Sim. Pra garantir. O Homem-Aranha, Ah, não. volta e meia, fica quinzenal, assim. Eu Ah, acho que é o tá. único personagem que ainda sustenta Eu acho mais. que no assim. Japão- Porque tem uma questão de produção. É muito sim. complicado. Às vezes você tem um artista que ele tá cheio de trampo. Sim, Então não dá pra você ficar Enfiando enfiando o saco. trabalho nele, entendeu? sim. Senão ele não vai produzir. Então, às vezes, alguns títulos você muda. Mas Sim. também tem uma questão de também a galera lá tinha muito do digital e teve uma experiência no digital, de quadrinhos digitais, né? Que as editoras tentaram fazer. Sim. Só que não deu muito certo. Ah, então eles não publicam, tipo, quinzenalmente uma história digital. Não, assim, você tem as duas versões agora. Você Tá. tem uma tiragem impressa e a versão digital. Que Você tem os teoricamente dois. seria mais barata? Porque, Tá. porque na verdade são só Arquivos, né? JPEGs do que você fez no impresso. Eu entendeu? posso estar errado aqui porque minha memória pode estar falhando, mas a Marvel tem um sistema lá fora que é famoso até, eles sempre anunciam no canal do YouTube deles, que é meio que o Marvel Unlimited, eu acho que é. Uhum, Ah, é sim. isso Sempre aí. tem quadrinhos mensais aí. e quinzenais ali, É isso aí. digital diretamente. É isso aí. Eles têm isso. Só que aí o que aconteceu? Você tem esse sistema, isso gerou um problema econômico, né? Porque você tem as comic shops lá, Sim. que são as bancas dos caras. E eles Ah, tá. perdem dinheiro. Não, Muito. teve um monte que fechou. Nossa. Aí, passou o Saraiva. tempo, o É, McFarlane... Saraiva. O McFarlane virou e falou, não, peraí, vamos mudar isso aqui. Então ele começou um projeto que era o quê? Ele começou a fazer versões impressas, só que com capas variantes. Ah, Tipo, uma interessante. porrada de capa. Mas- Que aí foi o pessoal nos anos fica doido 90, pra né? comprar. E aí ele fez assim, olha, é o seguinte, essa capa aqui, X, sei lá, É exclusiva. era sempre isso, a tiragem Cara, dela esperto. Não, sei lá, demais. a tiragem era de 100 mil, essa tiragem dessa capa variante aqui é de 10. Nossa. Então E fazer os caras só correr atrás de vários lugares isso. diferentes. Aí a galera começou a ir atrás. Isso se manteve até hoje? Hoje não, é bagunça. não, é agora isso. Ah, É agora. Ah, pensei que fazia mais Agora. tempo. Se você pega, sei lá, um quadrinho da Marvel recente, vamos lá, o Immortal Thor, que tá saindo agora do Al Ewing. Por exemplo, você tem a capa principal, que é o Alex Ross, que faz, o Alex Ross, que Isso. fez o Kingdom Come, né, o Reino da Manhã aqui no Brasil Isso. e tudo mais. E você tem várias outras capas, por exemplo, do artista interno, que é o Martin Coccolo. Você tem outra capa, que é de outro artista, Isso. dos isso aí, eu acho que Stormbreakers, né, que são os artistas novos da Marvel. isso aí. E aí tem várias capas diferentes que vão saindo ali no mesmo mês. Tipo, sei lá, tem quadrinho, acho que quase todos os quadrinhos da Marvel e DC hoje em dia tem no mínimo 10 capas variantes por mês. Acho que 5. Nossa. É. Não, eu acho que É algumas 10. Não, é não, 10. não, tem umas que são 10 mesmo. Nossa Bastante. Senhora. Por exemplo, Os a caras têm Marvel. dinheiro, meu. É verdade, eu esqueço. A Marvel sempre pega um tema, por exemplo, esse mês é o tema do Venom. A gente vai fazer todos os heróis venomizados. Nossa, sim. E aí vai Ah, sair isso é em todas as real revistas uma variante do Venom. É que nem. Por isso Sabe? que nasceu a Gwen Stacy. A Spider-Gwen veio de uma É. capa variante. Então, foi isso. Ela veio de uma capa É variante. verdade, eu tinha esquecido, Caramba. mano. Aí a galera gostou, É aí, isso. vamos lá. né? E pega muito colecionador, né? Não, Isso. Sim. Nossa, porque mas assim, os se caras você são tem obcecados. esse, o outro não tem, pronto. É. Não, mas tem uma outra coisa lá, porque lá é uma coisa que a gente não tem aqui. Que lá é um mercado. É verdade. Sim. Então, assim, você ir lá em Comic Con, pegar autógrafo, É depois quase de artista e É uma vender. loucura. É Tanto que maluquice. tem artista que fica puto, né? Fica meio ferrado com esse negócio. Porque é isso, o cara não é que ele é fã,
Ele tá lá porque ele tá fazendo negócio. Sim. Nossa, é entendeu? terrível. Então, Não, até como Funko Pop. Eles Ah, ficam... não. Os do pra Stan tentar- Lee, É, exato. cara, tipo, todos assinado. foram vendidos. Na hora que ele morreu, tinha tanta coisa com a Sim. assinatura do Stan Lee Sendo autografada. vendida um Nossa, preço absurdo. triste isso, porque, tipo, é um cara, qualquer artista, o Stan Lee, cara, todos eles estão fazendo o trabalho dele e eles fizeram pra você aquela assinatura, você vai vender? Então, é Então. por isso que tem, Mas então, tem uma isso é uma polêmica recente mentalidade também. nossa. É. Mas lá Lá não. é- Lá, lá é é o dinheiro. cara, é dinheiro. Você vai no eBay, Nossa. você pega uns valores absurdos lá. É, tanto que teve uma polêmica, não tão recente, né? Já faz um tempo que tá em volta aí, que é a questão dos artistas começar a cobrar por autógrafo mesmo. Não, mas eles eles estão sempre... cobrando. Não, eles aquele sempre... faz Faz tempo, tempo faz já. tempo faz já. Tem Adam aplicativo de Sandler. vídeo que você, tipo, paga um valor pro artista falar alguma coisa pra você. Dá uma perda de mão, cara. É, Sim. não, tipo, paga Gente. R$300. No Brasil tem isso. Eu acho que foi até o Jovem Nerd que lançou um aplicativo. Nossa, verdade, Que teve é o Manda isso. Salve. Manda Que salve. aí você paga pra Nossa. pessoa, tipo, mandar um vídeo de 1 minuto, tipo, A gente R$300. fica com raiva disso, mas lá fora deve ser tão normal, Não, mano. eu acho que lá fora tem um ator de The Manda salve, tinha Office esquecido. que ele ganhou, tipo, $1 milhão por ano. Eu acho que ele é o maior nesse meio, né? E ele faturou 1 milhão só mandando salve pra galera. Nossa porque ele faz uns Senhora. salves muito mais elaborados. Mas a galera paga caro. Nossa. Mano do céu. É complicado. Não, eu acho Voltando meio zoado. pros quadrinhos. É, Sim, a gente sim, já tá é. indo pra Hollywood, Criticando mano. aí o mercado. Mas na edição, na parte da editorial, assim, quando Uhum. você tem que fazer um compilado de vários quadrinhos, É. assim, como é que funciona essa coleção? Então, hoje você não tem mais isso, compilados. Você tem agora arcos fechados. Ah, Sim. Por quê? Porque o que aconteceu? Acabaram os mixes, e aí, comercialmente, a Panini percebeu, né? Não só a Panini, né? As outras Sim. perceberam que era melhor você fazer o arco fechado, que é a história fechada, e aí a pessoa não precisa ficar comprando, e o pessoal preferiu Sim. assim. ok. É. Então, aí você vende encadernado e tal. Sim. Aí, assim, fica obrigatoriamente você vai pegar É. especial. Porque às vezes Massa. sai até mais barato se Sim. você comprar a caixa. Depende. Eu acho que é uma falsa é, ilusão, né? Porque você é, compra é. no tipo de 1 em 1. Mas É. fica mais bonito na É estante. que, por exemplo, também tem a questão de venda. Por exemplo, você tinha um mix que era o Universo DC na Panini. Que aí você tinha lá os heróis menos conhecidos na época, pelo menos. Hoje já tá mais conhecido. Mas, tipo, Flash, Aquaman, Mulher Maravilha, saiu tudo lá. Beleza. E aí, eles, no Renascimento, começaram a tentar fazer um esquema o quê? Pegar arcos fechados desses personagens que estavam no Universo DC e colocar em encadernados que tem 6 edições cada um. Começou a vender bem, sei lá, Flash, Mulher Maravilha, tudo mais começou a ir melhor. Porque o pessoal, eu só quero ler Mulher Maravilha. Eu vou comprar Mulher Maravilha, Ah. sabe? E aí por aí vai. E foi um teste que deu certo. Aí foi pra. Eu acho, não sei se veio antes ou depois nos quadrinhos da Marvel. E aí começaram a fazer isso, sabe? E começou a dar certo. Hoje em dia você vê a banca cheia de encadernadinho, Sempre capa tem. cartão. E sempre é essa capa mais durinha. Sim, sim. É porque dá um ar mais de na verdade, coleção, né? cartão Não, no é, começo, não, depois é. a capa dura. É que assim, aqui no Brasil é um pouco diferente. Sim. Né? Foi por uma questão mesmo de produção de grana. Sim. Não foi porque. Não. Agora, tem isso. Você tem as capas duras e Sim. você tem as capas cartão. É. Sim. Aí que elas são um pouquinho mais acessíveis. Aham. Aí você tem esse mix aí. Tanto que eu tô fazendo um agora pra Panini mesmo, Ó, que que é legal. Grandes Heróis DC. Aí já deve estar saindo em banca o volume 1 e o 2. Sim. Ontem eu tava fechando o 5. Ô, louco. E por isso que eu fui dormir tarde. E aí são republicações, tá? Mas é bem nesse estilo que você tá falando. Essa coleção é a dos 952, né? Que tá Isso, sendo dos republicada. 952, Vai isso aí. voltar a Mulher Maravilha do Brian Azzarello, o Isso, Batman do Scott Snyder. Bem isso. interessante. Isso aí. O próximo inclusive é o do Scott Snyder. É meio discutível essa coleção, porque tem umas coisinhas meio esquisitas ali no meio. Não sei se o professor concorda, como, por exemplo, o Faces da Morte do Batman. Que é o próximo. Então. É o número- Sem é o querer volume queimar 6. largada aí. É o volume 6, esse. Mas É, você só faz pra Panini? Não, então. Eu trabalhei pra Panini um tempo, trabalhei pra Eagle Moss Collections. Legal. E aí eu saí, a Eagle Moss acabou aqui, É. acabou no mundo, na Nossa verdade, né? Senhora. Sim. Eles tiveram o dom de acabar, né? Não sei porquê, cara. Não, foi assim, acho que dá pra contar depois, Pode, rapidinho. Sim. É bem curioso. Não, chamaram o diretor, o cara que faliu uma gravadora chamada EMI. Nossa.
O cara Começou bem. faliu a empresa. Ai, vamos chamar ele. Aí vamos chamar ele Que aí pra ele fazer o resolve. É, eu acho business que ele é o cara plan ideal pra gente. da Eagle Moss. Então, eles vão fazer o modelo de negócios daquela empresa. Muito inteligente. Deu muito certo. Ele saiu abrindo subsidiária no mundo. Incrível. Ô, louco. Aí saiu, Ele abriu tinha na dinheiro? Rússia. Não, é que assim, a Eagle Moss, ela foi comprada por um grupo de investidores. Ah. Aí os caras, tipo assim, pô, legal, nós compramos isso aqui, o que que a gente faz? Ah, vamos chamar um cara pra fazer um business plan. Da hora. Chamou esse maluco aí. Aí o cara saiu abrindo. Abriu na Rússia, abriu na França, abriu na... Ela é inglesa, né? Era Sim. inglesa. Abriu nos Estados Unidos, abriu no Brasil, abriu no Japão. Várias operações. Saiu abrindo. Aí chegou uma hora que o dinheiro acabou, É, eu ia pensar nisso. né? E aí, putz, e agora? E agora, né? Só que assim, lá na Inglaterra e na Rússia, você tinha lançamentos de várias coisas. E Sim. o pessoal comprava. Comprava. Na Rússia, tudo que você soltar lá, você Ah, não, você eles- vende, né? É bem Agora, louco pensar nisso. aqui no Brasil não dava. Hum. Então, assim, tentaram, né? Era tudo baseado em fascículo. Então, tipo, vinha a miniatura, então dava pra você montar, por exemplo, um Nossa, carro. é muito legal isso. Naquelas revistinhas É. que vinha, assim. Isso, só que aí o que eu fazia era isso, era miniaturas Marvel, especial e tinha o Nossa. de linha, né? Que era o Lopes que cuidava. Eu cuidava dos especiais, que eram miniaturas maiorzinhas, tal, que era mais caro. Era aquele esquema que, quando o personagem era muito grande, tipo, Fanático, Hulk, saía nessas especiais, não era algo assim? Nessas miniaturas? Não. Não? Você É, montava. alguns personagens eram Eu acho escolhidos que pra depende. isso. Ah, ok. Né? Os de linha normal, tanto que você tinha até algumas repetições, né? Então, tipo, saiu o interessante. Super-Homem no de linha, mas tinha uma edição especial É isso aí. nas miniaturas Ah, especiais, interessante. entendeu? Da hora. Que era maior. Não cheguei a pegar isso, no caso. Não, Esse é um mercado tipo, que se sustenta bastante. Lá fora. Não, até vai, assim, teve um sucesso legal aqui. Só que, assim, é muito nichado isso. Tá. É sim. muito nichado. Então não dá pra fazer uma produção em massa, achando que vai Não, faturar muito. Você vai, mas você não vai conseguir. Tá. Tanto que era isso que a Eagle Moss fazia. Eles faziam milhões de outras coisas, Não. né? Sim. E quando eles quebraram, quando eles decidiram, lá na Inglaterra, fazer o quê? Vender fascículos de uma impressora 3D. No final, você montava uma impressora Nossa, 3D. que maluquice pensar nisso. Não deu certo. Não deu certo. Maluquice. Né? E aí ferrou Por tudo. que será? Né? Os O caras salário só cai no fecharam. final do ano. Não, rapaz, zoou assim num nível cósmico. Aí depois eles fecharam a operação, né? E fecharam lá, fecharam aqui, fechou Sim. tudo. Aí então eu fiquei na Eagle Moss, fiquei o quê? Quase 10 anos lá. Nossa. né? Sim. E hoje eu trabalho para Hyperion Comics, né? Do Levi Trindade, que ele é meu amigo, ele era da Panini. Quem não conhece, pessoal, dá uma conferida. Tem coisa bem legal saindo. Por exemplo, aquele Zag trabalho do Yodin. Scott Young, se eu não me engano, o Eu Odeio Contos de Fadas, Sim, tá foi saindo eu dentro que dessa linha. fiz. Foi eu que fiz. Eu fiz Ó. Olha o lá. letreiramento e o design interno, né? E saiu o volume 1 e 2. Eu não sei o que vai ter aí. Eu sei que a gente tá com... Até um spoiler aqui, né? Opa! Eu tô com material do Zag Yojimbo. Eu tô do 5 meu ao Deus. 8. Com material na Zag? mão. Na Rapaz. mão. Na mão. Nossa, que Assim, legal. Caramba. já tô com o texto, já tô com os arquivos, já tô tudo. Só tô esperando chegar o texto traduzido. Eu tô bem surpreso. Eu esperava muito É que a outra Pipoca equipe. Nankin pegasse o... Não. e o Não, eu Zag. conheço eles. O Alexandre, o Ale, Sim. ele era meu tradutor na coleção da Ferrari. Da Pô, Ferrari muito Collection. bom. Ele era meu tradutor. Gente boa pra caramba. E normalmente quando você recebe esse material, você tem muito tempo pra trabalhar ele? Não. É sempre que você corrido, tava não? passando... É verdade, nem né? dormiu, mano. É, Assim, maluquice. normalmente, quando... Com a Panini, assim, até que tá indo tranquilo, né? Mas é bem corrido. Normalmente é corrido. Deixa eu perguntar, a equipe de tradução conversa diretamente com vocês? Conversa. Tipo, conversa. vocês estão lá, assim, tem alguma piada? Uhum. Piada não ficou boa na tradução. Vocês têm que refazer a piada, criar uma piada nova. Como Então, é que vocês fazem? isso é bem complicado, porque assim, isso é um trabalho que a gente chama de adaptação dentro da tradução. Sim.
Então, você tem, por exemplo, algumas piadas ou brincadeiras ou qualquer coisa que lá na cultura, né, americana ou Não dá inglesa, pra enfim, traduzir pra cá. faz sentido pra eles, pra gente Sim. não. Então, a gente tinha um problema muito grande nisso com a MED, quando eu fazia, eu Nossa, era é diretor. verdade. Eu era né? É editor muito de artista arte. e pessoas da região, Não, né? e era- Dos Estados Isso. Unidos. E eram as piadas Deles, não era da deles, gente. não era da gente. E aí o Rafael Fernandes, ele era o editor, eu era o diretor de arte, e a gente tinha que fazer essas adaptações aí com os tradutores também, né? E aí, assim, então, fazer essa adaptação era complicado. Chegou uma hora que o Rafael se encheu. Não Aí ele aguentava. falou, não, ele fazia o seguinte, ó, vinha, né, o compilado daquela edição, ele simplesmente ignorava. E ele começou a produzir Caramba. aqui. É tipo um médico Pera, ele daqui. modificou pra, tipo, algo Isso, nacional mesmo? Isso, É, pras ele piadas foi fazendo daqui. isso, Nossa, que exatamente. doideira saber legal. disso. E aí ele roteirizava as piadas. Era só né? ele? Não, era ele mesmo. Depois entrou o Baroni, aí entrou, nossa, esqueci o nome do Tadeu, entrou outra galera. E você participava, não? E eu era o diretor de arte. Ai, que legal. Opa! Nossa, Aí, interessante. só que aí, assim, mas o Rafael, ele fazia toda essa parte de curadoria, de pegar, escolher qual assunto que ele ia tratar ali, ia fazer a piada e tal. E aí ele roteirizava, trazia artistas Sim. pra fazer, eles faziam, e aí a gente Artistas, produção nacionais. Nossa. Mas Aí aí vocês ele usavam como começou a base trocar. o material original ou vocês descartavam Então, a totalmente? gente chegou a um ponto que a gente começou a descartar. Não deu treta isso, não? Deu. Claro que deu. Por isso que parou, Conte, né? conte mais. Não, então, aí o que aconteceu? Nesse interim, né, a Panini começou a ver isso, Ih. falou, né? Mas tava vendendo Ai. até que bem. Sim, sim. Mas os caras, os americanos não gostaram. É, porque... Mas, tipo, a era galera da que Warner. produzia mesmo não gostou? Não, os caras lá nos Estados Unidos, Os o pessoal, chefões. que era a média era da Warner, né? Ah, sim. Aí o pessoal falou, e aí, mano, o que tá acontecendo aí? Porque eu acho Né? que eles não gostavam, né? Porque, tipo, eles tinham feito as coisas, tudo. Eles... Isso, aí de repente, assim, o produto deles, de repente tava vindo um negócio diferente. Mas era uma questão mais executiva ou da galera que produzia as artes e as Não, era piadas mais em si? executivo. Ah, a galera, tá. os artistas não. Os artistas nem tão Tá sabendo, nem né? sabendo. Nem chega neles, Tava nem provavelmente, aí. isso, né? Aí eles começaram a ficar meio putos, né? Uhum. E aí chegou ao ponto deles mandarem a gente traduzir tudo do português para o inglês, para eles verem o que tava acontecendo. Ah, tá. Chegou. Aí a gente fazia, normal. Aham. Só que nesse interim, a MED começou a perder público lá, Ah... tá? Começou a perder público, começou a ter, E né, aqui? uma série de problemas. Aqui ainda tinha uma galera legal, né? Bacana. Fazia, tinha uma audiência. Aí o que aconteceu? Lá fechou. Aí fechou Fecha aqui. aqui. Aí já acabou, né? Então, tipo, a gente não tinha material mesmo. Aí, como aqui tem essa cultura dos enlatados, né? Sim. Entre aspas. Então, aí, deixa quieto. Aí acabou. Desencana, fechou lá, não tem mais, não tem mais fechou. por que fazer aqui, no caso. Exatamente. Tipo, poderia ter continuado o título aqui. Sim. Mas, só que aí seria uma produção 100% nacional. Já aconteceu Aí isso? você tinha que... Já aconteceu, já. Com o quê? Com várias publicações por aí. Mas assim, a questão é que aí você tem que comprar o título. Ah, sim. Essa é a Interessante. pior parte, né? A parte mais cara. Que é- Aí a complicada. editora não quis fazer. A Panini falou, não vou fazer Ah, então isso. vocês cogitaram comprar, tipo, a licença do MED? Até tinha uma Nossa, já conversa. imaginou, mano? Nossa, o Mad seria- Brasil. seria Isso pode insano. ser considerado tinha. o que ocorreu com a JBC e o Jaspion naquele quadrinho, porque eles licenciaram, Ixi, né? nem sei. Não o sei que também. tá Eles rolando. chegaram a licenciar um quadrinho, né, do Jaspion e trouxeram, na verdade, eles não licenciaram, eles criaram uma produção brasileira do Jaspion, um mangá aqui, porque Jaspion fez muito mais sucesso no Brasil do que no Japão. Uhum. E aí eles conseguiram a licença lá do Jaspion e fizeram um quadrinho brasileiro, que lançou e agora tá sendo do Jiraiya também, né? Ô, O mangá louco. do Jiraiya. Isso agora? É, JBC. Gente, eu nem tava Caramba, sabendo Eu isso aí. também não. Não, isso eu não Produção tava sabendo. brasileira nacional. Putz, que louco. E Ah, Turma da legal, Mônica? legal. Vocês mexem? Turma da Mônica jovem e Turma da Mônica também. Mas, tipo, não é o Maurício de Souza Produção? Não, Audiovisual? sim, Ou é eles vocês? produzem, mas a Panini distribui. Ah, então aí vocês mexem, não tem Mexe, como. acaba Pô, bacana. mexendo. Tanto que isso aí também. É isso aí. Quando lançou Turma da Mônica Jovem,
Fenômeno. Não, Fenômeno. Adorava, mano. Não, amava eu lembro, demais. teve uma reunião com o pessoal do marketing. Sério? Sim. Eu não podia nem estar falando, mas eu tô Ih, falando. rapaz. Exclusiva. Informação quente. Aí um dos diretores lá falou, isso aí não vai vender. Sério que eles Nossa, meteram ele essa? Meteu essa. Aí, beleza. Foi pra Bienal. Nossa. Aí chegou o lançamento era na Bienal. Sempre Sim, é, sim. né? A Aí, maioria dos é. livros. É aqui no Brasil. Foi São lá, Paulo. pan. Chegou a galera, levou tudo embora. Esgotou em Venderam 2 segundos. Como é que... Aí saiu correndo a Panini, sai correndo, comprando todos o que tem em banca, né, pra poder vender lá, tá? Saíram correndo, catando tudo, e aí, no paralelo, a Panini falou, acho que era a Quinalha. Quinalha não. Logprint. Chegou pra gráfica e falou assim, pelo amor de Deus, imprime aí. Aí, começaram a imprimir. Eles não estavam preparados pra um Não volume estavam tão preparados, grande? não Eles falaram, estavam. não vai vender. Não tavam. Aí, como, tipo, Não faz tava. só um lote. Nossa. Aí deu mó rolo isso aí. Deu um rolo. Aí, só Maria. que assim, foi um sucesso. Sim. Eu lembro Um da edição sucesso. 50. Chegou a ultrapassar É. o clássico? Porra, Nossa, nossa. Sério? não lembra? Não, foi um Verdade. fenômeno. A febre Meu que foi. Deus. Eu Meu lembro Deus. que saiu 50, Que era o era casamento, dentro. né? É o E um casamento, eu pôster. lembro É. disso. Vinha um pôster, Vocês vinha um mexeram nesse convite. pôster? Sim, isso é tudo lá. Gente do céu, eu lembro que não tinha em nenhum lugar. Se tinha, já tinha Não, comprado. virou raridade em 2 dias, né? Lançou. Era incrível isso. Hum. Teve muito coisa assim lá, né? Que vocês fizeram, assim, que... Pronto, vamos fazer isso aqui, não vai vender e vende. Virou um fenômeno. Que eu vi foi só esse mesmo. Aí Que não foi dá, absurdo né, cara? mesmo, né? É. Que foi assim. Porque, na verdade, eu trabalhava na Mitos Editora. E a gente fazia a produção editorial pra Panini. Então, a gente cuidava de tudo isso. Né? Então, cuida até hoje, né? Eles Nossa. estão lá. E aí, a gente tinha esses bastidores aí, muito louco, assim. E a equipe Doideira. costuma se manter, normalmente, porque eu fiquei muito curioso com essa coisa do MED, Hum. porque vocês conseguiram montar uma equipe bem legal. Tipo, desmancha quando o projeto acaba. Desmancha. Que tristeza, Nossa, mano. triste. Mas o mercado de edição no Brasil e tradução ainda é bem fechado, né? Uma galera bem fechadinha ali neles São mesmos. sempre os mesmos. O pessoal meio que se conhece, então. Não, todo mundo se conhece. Nossa. tá. Todo mundo se conhece. Por isso que também, Vou mandar currículo nesse pra lá mercado, não dá pra ramelar muito, entendeu? Porque senão você fica marcado. Não, já era. Nossa. Vixe, Nossa. Fez besteira. É Tá zoado, é zoado. agora. E se você fizer coisa errada? Sim. É um círculozinho interno, né? É, Bem fechado é. ali. Então, assim, é o Mário Barroso, aí o Carlos Rutz, que eles eram meus tradutores, o Ale da Pipoca e Nanquim, Nossa. como é que... o Rogério Saladino, Ó, o todos Saladino esses- lá também. Eu o lembro próprio que você comentou. Levi, o Salado é meu amigo, né? O Levi, o Bernardo Santana, todos esses caras traduzem também. Então, Pô, muito legal. é legal. Conheci toda essa galera aí. Eu conheci uma vez o Poknankin, né? Os 3, que eu fui na O Anime Bruno, Friends. uhum. E eu troquei uma ideia bem rápida com eles. Nossa, super gente boa os caras. Eu tenho muita vontade de conversar outros momentos assim com eles sobre essas coisas. Bem Vocês vão interessante. muito em feira? Então, eu ia, mas aí assim, chegou uma hora que começou a me papuçar, né? Aí, tanto que assim, por exemplo, filmes, né? Pra você ter uma ideia, Mulher Maravilha, o 1984 lá, eu fui assistir... 84? Não. É, Acho que 84. sim, 84, Sim, né? eu gosto desse filme. Eu fui assistir... Você gosta desse filme? Tá, depois a gente conversa sobre isso. Não, então, eu até achei legal, mas eu assisti depois de, tipo, 2 anos Ah, ok. que lançou, né? Nossa, eu vou meter um pau E agora. eu tô com não. medo. Eu até achei. Por quê? Porque eu vivi essa época. É só por causa disso. Eu sou da década de 80. Então eu vi. Então eu tenho uma memória afetiva. Mas assim, a história é meio Não, complicada. é muito né? estranha, mas eu gosto muito do visual daquele Sim, filme. sim. Não, é muito lindo. vibrante. Lembra do primeiro É, o visual é pôster? interessante. O visual é primeiro interessante, filme, então, da admito. Mulher O Maravilha. primeiro eu não vi. Sério? Não vi. O primeiro é, muito bom. ele é melhor, o primeiro. Ah, legal. Até sim, porque, quando lançou, eu era editor da DC. Então, ela entendi. falou, não, é trabalho, eu não quero ver isso. Entendeu? Então, Não, Tudo não, remete ao sai, trabalho. sai, não Sai, aguento sai, mais. Isso é sai. interessante saber, até, que às vezes tem aquele negócio de você bater o olho, trabalha tanto naquilo, você fala, é o filme da coisa que eu trabalho, ai não. Ah, não. Não, Melhor mas deixar é isso. quieto, né? Chega Porque você uma fica hora pensando. que é complicado, tá? Então, Vamos encerrando, gente? Gente, acho Deu que o é nosso isso. horário. É... O papo É. foi muito bom, muito Queria ficar proveitoso mais. também. Mas acho que rendeu bastante. Muito obrigado, Muito viu, Thiago, pela obrigada, gente. presença. imagina, obrigado pelo convite. Tiramos você do aí, seu hein? sono, mas faz parte A também. gente Não, vai puxar você de desculpa. novo É, aqui. com certeza. Não, Esse beleza. papo foi tão bom que a gente vai fazer uma parte 2 aí, se o pessoal curtir, hein? É. Ah, não, Vambora. beleza, beleza, fechou. Valeu, gente. Valeu, professor.
Eu sou a Mariana Bauer. Eu sou o Arthur Alves. Eu sou o João Vitor. E eu sou o Thiago Rara. Muito obrigada, gente, por ter ouvido até aqui. Bom final de semana, eu acho, pra todo mundo que estiver ouvindo agora. Um bom dia pra você. aí Bom que dia, estiver boa tarde, boa escutando. Boa noite. noite. Muito obrigado pela atenção, pelo tempinho que você ficou aqui com a gente. Tchau, tchau. Aguardem o próximo. Tchau, tchau, pessoal. Falou! Tchau, tchau. A Garagem da Mãe Joana. Uma produção do Laboratório de Arte Sequencial, projeto de extensão da Universidade São Judas, Campus Moca. A apresentação: JV Domingos, Mari Bauer e Arthur Alves. Locução e trabalhos técnicos: Marcelo Aprile. Produção: Fátima Farhat e Rayane Vitória. Criação, produção e direção: Professor Fábio Sgroy.